quando eu venho aqui para Lavínia, interior de São Paulo, aqui na casa da minha mãe, eu venho visitar minhas irmãs e minha mãe, que ainda mora aqui. E daí eu começo a pegar coisas que... Tem algumas coisas minhas que ainda estão aqui. Tem um aparelho, um som que era meu, tem alguns CDs. Como muitos sabem, quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu sou da área de TI, então tem muito CD gravado, CD de música, CD de programa, tem alguns computadores. E então, às vezes eu tenho até um robozinho que eu montei quando eu era mais novo. Na verdade eu só montei ele, até hoje não foi programado ainda. E eu vou até fazer um vídeo mais pra frente sobre essa ideia desse robô, por quanto tempo se guarda um determinado projeto ou não, se ele vai sair ou não. Apesar que quando eu comecei a mexer nesse robozinho, eu não tinha um sistema de gestão do tempo, era a época que realmente eu era enrolado. Que eu era o cara que as pessoas pediam as coisas pra mim e acabavam não saindo e eu acabava não fazendo. E aí eu começo a pegar essas coisas pra... Volto, monto tudo, tem um aparelho de DVD ali e tal, que eu gosto muito dele. Eu vou, monto esse aparelho e boto música para escutar e tudo. E veio, na última semana que eu tô aqui, a gente já tá indo embora amanhã, me veio uma música na cabeça do Charlie Brown, que eu escutava muito tempo atrás, quando eu morava aqui nesse quarto. Eu tinha uma televisão com som bacana, eu gosto muito de uma marca de caixa de som que chama JBL e tal. E eu tinha um DVD que era do Charlie Brown. Inclusive esse DVD eu acho que está lá em Goiânia. E aí veio muito uma frase na minha cabeça dessa música do Charlie Brown, né, que eu gosto de dizer do Charlie Brown igual eu aprendi com um amigo meu, com o Jorge. O Jorge falou assim, as músicas do Charlie Brown é legal, mas o Chorão é muito chato. E realmente era mais ou menos assim, né? E aí, o que aconteceu? Essa música falava, tem uma frase na música que fala o seguinte, ele fala assim, às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer. Então, quando você tem um projeto, nem sempre você vai fazer o que você quer. Às vezes você vai fazer o que você tem para fazer. E veio muito isso para mim ontem, a hora que eu estava a gente resolveu sair para jantar aqui. Aí foi eu, minha irmã, minha outra irmã, minha mãe, minha sobrinha, meu outro sobrinho, foi o meu tio também. E aí eu comecei a conversar com o meu tio, né? Perguntei pra ele, ele perguntou pra mim, né, como que estão as coisas e tal. E aí eu perguntei pra ele, falei, tio, e aí, como é que estão as coisas? Ele falou, ó, tô lá, Alex, e ele tem um local lá onde ele cria boi e tal. E tem uma época do ano que ele tem que fazer uma plantação. E aí ele falou assim, ó, agora nós vamos começar a época, ele falou que quer começar essa época de plantação logo em outubro. E aí ele falou, ó, é uma época que eu não gosto. Eu gosto de mexer com boi, mas a época da plantação não é um negócio legal. E como essa frase dessa música estava na minha cabeça, né, que às vezes ele faz o que ele quer, às vezes ele faz o que ele tem para fazer, isso me veio bem e me deu a ideia de fazer o vídeo de hoje. É interessante que a gente tenha essa noção, que eu aprendi uma frase há um tempo atrás, que é bem legal também, que eu levo ela sempre comigo, que crescer dói. Então, quando você está crescendo, quando você está tocando seus projetos, quando você tem seus projetos no papel, quando você está executando os itens de ação, quando você tem os seus aguardando lá e as coisas que tem para fazer, nem sempre é legal. Às vezes você tem que enfrentar algumas dificuldades. Uma das piores dificuldades que eu enfrentei no meu sistema de gestão do tempo era a revisão semanal, que para mim hoje é uma das listas mais importantes. Então quando eu tinha que fazer revisão semanal, nossa... Eu já tinha colocado revisão semanal na quinta-feira, na quarta-feira, na terça, na segunda, até que agora eu encontrei na quarta-feira pela manhã eu faço revisão semanal. Então, a revisão semanal é o que eu tenho que fazer. Não é algo que eu quero fazer, mas é o que eu tenho que fazer. Então, em tudo que você for fazer na sua vida, nos projetos, e também no sistema de gestão do tempo, quando você começar, teve um vídeo atrás que eu falei de quando começar, é importante que você tenha isso em mente, que você tem que assumir aquilo e querer mudar aquilo. Senão você nunca, qualquer dificuldadezinha que você tiver, você vai acabar desistindo isso para tudo que você for fazer na vida. Então, às vezes você tem que fazer o que você quer, às vezes você faz o que você quer, mas às vezes você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que ir lá e simplesmente executar. Porque de nada adianta você... Teve uma outra coisa que eu aprendi também há um tempo atrás, além do Crescer Dói, que foi do mesmo cara, foi do Érico Rocha, que eu fiz um curso com ele em Brasília no final de 2013, que ele fala que a frase dele é que você não pode sempre ser vítima. Você tem que assumir
que você está naquela situação porque você está naquela situação por causa de você. Então você tem que assumir que você está daquela forma e aí sim você tem que agir sobre aquilo. Não adianta você sempre se fazer de vítima. Não adianta você pegar um projeto e sempre achar que o problema está no seu companheiro de execução de projeto ou que o problema está nas outras pessoas. Não adianta. Tem coisas que você tem que ir lá e fazer. Então a ideia do vídeo de hoje é essa, é que você pense sempre dessa forma. Às vezes você faz o que você quer, mas às vezes você tem que fazer o que tem que ser feito, mesmo você não gostando. E é só assim que a gente vai conseguindo evoluir. É isso aí, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. E se você gostou mais ainda, se inscreva no canal. E lembre-se, mantenha sempre sob controle as coisas que você não está fazendo, que só assim você vai ter uma mente limpa para tocar seus projetos para frente. Um abraço e até o próximo vídeo.